Only me. Only me. All things are Momento de meditação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuidou daqueles que estavam desejando seu cuidado. Nós lemos na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Brana, na mensagem Ele Cuida e Você, parágrafo 123 em diante. Agora estou me aproximando do meu tema. Eu tenho uma maneira engraçada de trazer Eu gosto de construir muitas coisas e então atingir o meu tema. Agora, nós encontramos que nos dias de Noé, quando Deus ia julgar o mundo, quando ele ficou exatamente como ele está agora, porque Jesus disse que ele era, ele cuidou, ele se importou, claro que ele importou. Ele importou pelo quê? Agora,
depois que ele já sabia que o julgamento estava vindo, havia anunciado o julgamento, ele cuidou daqueles que importaram. Isto é a mesma coisa hoje. Ele cuidou daqueles que estavam desejando seu cuidado. E nós encontramos que ele enviou um profeta para guiá-los, para guiar o seu povo eleito em sua maneira provida para o escape. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem, nós encontramos que Deus cuida de seu povo. Nós estamos no fim e vemos que estamos no fim. Não há nenhuma maneira de construir sobre esta corrupção. Como podemos construir uma cidade sobre as ruínas carbonizadas de Sodoma e Gomorra? Como podemos fazer isto? Há somente uma fênix sobrando, e esta é a vinda do Senhor Jesus. Oh, puxa, uma purificação através do período da tribulação, para trazer de volta a restauração de um mundo para um povo que está simplesmente diante de Deus e vive através da sua palavra. Observe, ele cuidou daqueles que se importaram em escapar nos dias de Noé, e ele lhes enviou um profeta, e este profeta os dirigiu para a maneira provida de Deus. Agora, esta é a maneira de Deus fazer as coisas. Vem, Deus falou com Noé. O que era a palavra, não era a palavra escrita naquele tempo. E disse a Noé para preparar uma arca para a salvação do povo e para advertir todas as pessoas que ele tinha um caminho de salvação. E este homem era um profeta vindicado que lhes provou a maneira de escape. Observem, os humildes e sinceros ouviram este homem e creram nele, e eles escaparam. Eles escaparam do quê? Da morte do mundo pecaminoso que estava sendo destruído naquele dia. Eles escaparam do caminho da morte que estava sobre o mundo inteiro. Deus cuidou tanto. Oh, Deus, ajude isto ir lá no fundo agora, antes da fila de oração. Deus cuidou. Ele olha sobre o mundo de hoje agora, e Ele chama e chama, e eles refutam e rejeitam. Havia uma chance de arrependimento no princípio, quando Deus disse Isaías para subir e dizer a Ezequias que ele ia morrer. Ezequias se arrependeu e houve misericórdia. E quando Deus disse a Jonas para ir até Nínive e clamar, porque em 40 dias ele destruiria a cidade, eles clamaram por misericórdia e ali houve arrependimento. Mas quando eles rejeitam isto, não há nada a sobrar a não ser o julgamento. E a nação tem rejeitado Cristo. Eles falharam em não atender ao chamado. Então não resta mais nada exceto encarar o julgamento. Agora
Deus importa com aqueles que se arrependem? Tem Ele feito um caminho para eles? Agora nós veremos o que Ele fez nos tempos passados. No tempo de Noé, Ele cuidou, Ele enviou o profeta e Ele trouxe o caminho e Ele lhes mostrou o caminho e Ele lhes fez um caminho de escape e eles escaparam do julgamento. Ele também se importou por eles. Nós encontramos que Ele os traz a um lugar onde Ele, nos últimos dias, para onde todos, antes do grande julgamento chegar, Ele se importou tanto por eles, até que Ele preparou um caminho para que eles pudessem entrar e ser livres de todos os julgamentos que estava chegando. Agora Ele fez aquilo para os eleitos. Agora nós sabemos disto. Ele fez aquilo para o eleito, somente para o eleito. Agora foram eles que aceitaram este germe de vida. Foram eles que estavam predestinados para ver isto. Foram eles, todos nós, se cremos na Bíblia, nós temos que crer na predestinação. Vem, isto é correto. Não que Deus esteja desejando que alguém deve sofrer, mas Ele sabia quem receberia isto e quem não receberia. Ele também se importou pelo seu povo eleito nos dias da destruição do Egito. Eles estavam ali embaixo no Egito e se tornaram escravos nos dias de Moisés. Ele se importou pelo povo. Ele lhes enviou o quê? Um profeta. Outra vez, não é isto certo? E Ele separou o seu povo do mundo incrédulo, da chegada do julgamento do dia. Ele fez isto. Ele cuidou quando o Egito havia acumulado seus pecados de tal forma até que Deus teve que mandar o julgamento, porque Ele já havia dito para Abraão: e eu tratarei com aquela nação. Então, em vez de derramar toda a sua ira sobre todos eles, Ele enviou o seu cuidado para eles. Ele enviou o seu Consolador para eles. Ele enviou a sua palavra para eles. E Ele sempre envia a sua palavra através de seu profeta. Como Ele fez no tempo de Noé, Ele fez a mesma coisa nos dias de Noé, nos dias de Eli, nos dias de Moisés. Nós encontramos que Ele fez a mesma coisa. Ele lhes enviou o seu profeta e eles se separaram da incredulidade. Agora este é o tipo que sai, este é o tipo que crê nisto. Eles creram em Moisés, que ele era nos olhos de Faraó, ele era um fanático, ele era um mágico, ele era um hipócrita, ele era algo horrível, mas para o povo que era eleito, aquilo veio de acordo com a palavra de Deus. Eu os trarei para fora. Ele era um profeta para eles. Ele era a maneira provida de Deus. E ele também, observem,
eles creram nele e escaparam do julgamento daquele dia. Eles creram em Moisés, e ele disse que também cuidava deles para os trazer para fora, e ele cuidou deles na jornada depois que eles saíram. Como aquilo foi no físico, este é no estado espiritual. Ele se importou, porque ele proveu tudo que eles tinham necessidade enquanto estavam na jornada. Não foi? Ele os curou quando eles estavam enfermos. Ele proveu a cura, ele proveu uma maneira para as suas enfermidades. Ele proveu uma serpente de bronze para que eles pudessem olhar naquela serpente de bronze, um símbolo do pecado, e serem curados. Ele os alimentou enquanto eles estavam a caminho, onde não havia nenhum pão para ele, fez chover pão do céu. Ele os alimentou, não somente aquilo, mas ele lhes deu roupas, mostrando que ele cuida daqueles que importam. Se estiverem prontos para confessar e se arrepender e crer e aceitar, Deus cuidará. Mas você tem que se importar primeiro. Você tem que aceitar o que Ele te enviou. Ele se importou tanto por eles que eles tinham certeza que ali não haveria nenhum erro. Ele vindicou o seu profeta através de um sinal da coluna de fogo, para deixar o povo ver que não era este homem simplesmente andando aqui, que era Deus bem sobre ele, era ele que estavam guiando o caminho. Deus cuida de pessoas que se importam. Deus cuida daqueles que se importam por ele. Então ele vindicou este homem e provou que ele era servo de Deus, lhes enviando uma coluna de fogo para os guiar à própria terra. E eles sabiam que, contanto que este sinal de fogo, uma coluna de nuvem e fogo, os estavam seguindo, ele disse que ele não tiraria a coluna de fogo e a nuvem. Ele estava com eles por anos e anos no deserto, 40 anos. Não é isto correto? Aquela coluna de fogo os dirigia. Nós estamos em nosso 33º ano, deixando mais 7 anos. Isto tipificaria a mesma coisa, correto? Uma coluna de fogo os dirigia, ele importava por eles, e ele importou de tal forma por eles, até que ele simplesmente os fez saber que isto não era uma coisa científica, isto não era algum engano, mas ele vindicou a mensagem provando-a. Ele se importou tanto, mesmo por uma mulher que não era dali, não era uma israelita, ela não pertencia ao grupo, mas ela era uma estranha, presbiteriana, metodista ou algo.
ela estava do outro lado, mas quando ela ouviu, o seu nome era Raabe, ela estava vivendo, ela era uma prostituta, mas quando ela ouviu como Deus estava na coluna de fogo e os estava guiando, ela disse, clamou para Deus, e ele mostrou misericórdia para os espias que tinha vindo para espiar a terra, e porque se importou por ela e seu povo, Deus cuidou dela de tal forma até que esta prostituta entregou a sua vida para Cristo, para a causa, porque ela havia visto o sinal do Deus sobrenatural e ela servia seus deuses, bens em sua própria denominação. Mas quando ela viu este grande sinal sobrenatural, ela clamou e pediu por misericórdia, e a misericórdia por sua família, e Deus cuidou de tal forma dela que a cidade se dobrou em cima do outro, mas não houve nenhuma pedra que se moveu em sua casa. Ele cuida, mesmo ela sendo uma estranha, ela não estava no grupo naquele tempo, mas Ele cuidou, Ele sempre cuida. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.